Antes de começarmos, preciso fazer um aviso. A história que você está prestes a ouvir é uma obra de ficção criada para entretenimento. Mas dizem que, em certas noites de tempestade, existem embarcações que não aparecem em nenhum radar, e mesmo assim continuam navegando. Se você gosta de histórias de terror, suspense, mistérios sobrenaturais e lendas assustadoras, inscreva-se agora no Código Abissal, deixe o seu like e ative o sino. Aqui, toda semana, uma nova história leva você a lugares onde a lógica deixa de existir. Agora, apague as luzes. Aumente o volume. E nunca responda a um chamado vindo do mar. Principalmente se ele acontecer depois da meia-noite. Hector trabalhava havia 12 anos na guarda costeira. Era conhecido por manter a calma mesmo nas operações mais difíceis. Tempestades. Resgates. Naufrágios. Nada disso era novidade para ele. Mas havia uma regra que todos os veteranos repetiam para os recrutas, sempre em voz baixa, como se fosse apenas superstição. Se o radar mostrar um navio que não transmite identificação, mantenha a distância. Hector nunca acreditou nessa história. Até aquela noite. O relógio marcava 23 horas e 47 quando o rádio da embarcação de patrulha emitiu um ruído estranho. Não era uma voz. Nem interferência comum. Parecia uma antiga transmissão atravessando décadas. Então uma mensagem finalmente pôde ser compreendida. Socorro! Alguém, por favor! Estamos afundando! As palavras eram interrompidas por estalos e chiados. Logo em seguida, surgiram coordenadas. O operador de radar digitou rapidamente a posição. Franziu a testa. Isso não faz sentido. Hector aproximou-se. O que houve? As coordenadas apontam para uma área onde não deveria existir embarcação alguma. Mesmo assim, o radar mostrava um enorme navio parado em alto mar. Sem identificação. Sem sinal de transponder. Sem qualquer registro. A tempestade aumentava a cada minuto. Ondas gigantes batiam contra o casco da patrulha. Relâmpagos iluminavam o horizonte. Ainda assim, aquele ponto permanecia imóvel na tela. Como se estivesse esperando por eles. O comandante respirou fundo. Vamos verificar. 40 minutos depois. A patrulha atravessou uma espessa camada de neblina. A visibilidade caiu para poucos metros. O GPS começou a oscilar. A bússola girava sem parar. Os equipamentos eletrônicos piscavam como se estivessem perdendo energia. Então, a neblina se abriu. E todos ficaram em silêncio. Diante deles surgiu um gigantesco transatlântico. Era enorme. Muito maior do que qualquer embarcação moderna da região. Sua pintura branca estava impecável. As janelas permaneciam iluminadas. As chaminés soltavam uma fina fumaça escura. Parecia pronto para iniciar uma viagem. Mas havia algo impossível. Não existia nenhum som. Nem motores. Nem hélices. Nem vozes. A embarcação deslizava sobre o mar completamente em silêncio. O nome pintado na proa chamou a atenção de Hector. SS Eternum. O operador pesquisou rapidamente no banco de dados da guarda costeira. Seu rosto perdeu a cor. Senhor! Esse navio afundou em 1968. Todos olharam para ele. Tem certeza? Absoluta. Foram mais de 400 desaparecidos. Nenhum sobrevivente. O silêncio tomou conta da patrulha. Naquele instante, as luzes do enorme navio piscaram 3 vezes. Como se alguém tivesse percebido sua presença. Então um refletor antigo acendeu lentamente. O facho de luz iluminou diretamente a embarcação da guarda costeira. Logo em seguida, uma sirene ecoou pelo oceano. Longa. Grave. Profundamente melancólica. Era um convite. Ou talvez, um aviso. Sem que ninguém tocasse no rádio, uma nova transmissão surgiu. Desta vez, perfeitamente clara.
Equipe de resgate. Sejam bem-vindos. Ainda estamos esperando. Hector sentiu um arrepio subir pela espinha. A voz parecia vir de muito perto. Mas não do rádio. Ela ecoava do próprio navio. O comandante tomou a decisão. Preparar o bote. Vamos embarcar. 2 marinheiros se recusaram imediatamente. Senhor, isso não é um navio. O comandante os ignorou. Poucos minutos depois, Hector e mais 3 homens aproximavam-se lentamente do gigantesco transatlântico. Quanto mais chegavam perto, mais estranho tudo parecia. O casco não apresentava ferrugem. As cordas eram novas. Os metais brilhavam como se tivessem sido polidos naquela mesma manhã. Mas o mar ao redor era completamente diferente. A água havia escurecido. Não existiam ondas. Nem vento. Era como se o oceano tivesse parado. Quando o bote encostou na escada lateral do navio, uma porta de madeira maciça abriu sozinha. Nenhuma pessoa apareceu. Apenas um corredor elegantemente iluminado. No piso de mármore, havia marcas de pegadas molhadas. Como se alguém tivesse acabado de entrar. Hector respirou fundo, ajustou a lanterna e subiu os primeiros degraus. No instante em que colocou os pés a bordo, a porta atrás dele se fechou com um estrondo. As luzes do corredor diminuíram. E, ao longe, um relógio antigo começou a tocar 12 badaladas. Era exatamente meia-noite. Na parede à sua frente, um quadro dourado chamou sua atenção. Nele havia uma fotografia antiga da tripulação do SS Eternum. Hector aproximou a lanterna. Congelou. Entre dezenas de marinheiros sorrindo para a câmera, havia um homem usando o uniforme da guarda costeira moderna. Era idêntico a ele. A legenda sob a fotografia dizia apenas: Tripulação do Eternum, viagem inaugural. Hector permaneceu imóvel diante da fotografia. Iluminou novamente o rosto do homem. Não havia dúvida. Era ele. Os mesmos olhos. A mesma barba. Até uma pequena cicatriz acima da sobrancelha esquerda estava no mesmo lugar. Mas aquilo era impossível. A fotografia havia sido tirada em 1968. Mais de 50 anos antes de seu nascimento. Um dos marinheiros aproximou-se. Senhor, o que foi? Hector apontou para o quadro. O homem olhou por alguns segundos e respondeu: Não estou vendo nada de estranho. Como assim? Olhe para este marinheiro. Só tem pessoas usando uniformes antigos. Não existe ninguém parecido com o senhor. Hector sentiu um frio percorrer o corpo. Piscou algumas vezes. Voltou a olhar para a fotografia. O homem continuava lá, sorrindo. O único que parecia encará-lo diretamente. Então as luzes do corredor piscaram. Quando voltaram ao normal, a fotografia havia mudado. Agora o marinheiro que se parecia com Hector estava alguns centímetros mais à frente. Como se tivesse saído da última fileira. O coração de Hector acelerou. Guardou a lanterna por um instante e esfregou os olhos. Ao iluminá-la novamente, o homem já não estava mais na fotografia. O espaço onde ele aparecia estava vazio. Um forte estrondo ecoou pelos corredores. As portas de madeira do convés bateram ao mesmo tempo. O navio inteiro pareceu estremecer. Pelo rádio portátil, a voz do comandante surgiu carregada de interferência. Hector, respondam. Conseguiram encontrar sobreviventes? A transmissão foi interrompida por um ruído metálico. Depois, silêncio. O rádio morreu. Um dos marinheiros tentou contato diversas vezes. Nada. Nenhum único sinal. Foi então que ouviram passos. Lentos. Pesados. Vindos do andar superior. Os 4 levantaram as lanternas ao mesmo tempo. No alto da escadaria surgiu um homem muito elegante. Vestia um uniforme branco de capitão impecavelmente limpo. Luvas brancas.
sapatos engraxados, boné perfeitamente alinhado. Seu rosto transmitia calma, mas seus olhos eram completamente cinzentos, sem brilho, sem vida. Ele retirou lentamente o boné. Sorriu. Sejam bem-vindos ao SS Eternum. Sua voz era educada, quase acolhedora. Sou o Capitão Arthur Blackwood. É uma honra finalmente receber a equipe de resgate. Hector respirou fundo. Recebemos um pedido de socorro. Há pessoas precisando de ajuda? O capitão abriu um sorriso discreto. Sim. Todos nós. Fez um gesto elegante com a mão. Por favor, acompanhem-me até o salão principal. O jantar está prestes a começar. Nenhum dos quatro se moveu. O capitão permaneceu parado por alguns segundos. Depois inclinou levemente a cabeça. Faz muito tempo que esperamos por visitantes. Seria uma grande falta de educação recusarem nosso convite. Naquele instante, um perfume adocicado tomou conta do corredor, misturado ao cheiro de maresia. Hector ouviu um dos marinheiros murmurar: "Estou com fome." Outro sorriu. "Faz dias que não como uma comida de verdade." Hector olhou para eles, confuso. Eles haviam jantado menos de 2 horas antes. Mesmo assim, os dois começaram a subir lentamente a escada, como se estivessem hipnotizados. "Parem!" Os homens não responderam. Continuaram caminhando. O capitão observava tudo em silêncio, ainda sorrindo. Hector correu e segurou um deles pelo braço. "Você está me ouvindo?" O marinheiro virou lentamente o rosto. Seus olhos estavam completamente vazios. "O jantar está servido. Precisamos subir." Sua voz parecia pertencer a outra pessoa. Hector puxou-o com força. Nesse instante, todas as luzes do corredor se apagaram. A escuridão durou apenas 2 segundos. Quando a iluminação voltou, o capitão havia desaparecido. Os 2 marinheiros também. Restavam apenas Hector e o terceiro integrante da equipe. Os 2 correram até a escada. O andar superior estava completamente vazio. Nenhum som. Nenhuma pegada. Nenhum sinal dos desaparecidos. Foi então que uma música começou a tocar. Uma antiga valsa. Lenta. Elegante. Vinda do fundo do navio. Os 2 seguiram o som por um longo corredor decorado com lustres de cristal e pinturas antigas. Ao final do corredor havia uma enorme porta dourada. Ela estava entreaberta, e uma intensa luz escapava por sua fresta. Hector aproximou-se lentamente. Empurrou a porta. O salão era gigantesco. Centenas de mesas estavam impecavelmente arrumadas. Talheres de prata. Taças de cristal. Velas acesas. No centro, uma orquestra tocava a mesma valsa. Homens de terno. Mulheres com vestidos luxuosos. Crianças bem vestidas. Todos dançavam sorrindo, como se estivessem comemorando alguma coisa. Mas havia um detalhe aterrorizante. Nenhuma daquelas pessoas tinha reflexo nos enormes espelhos que cobriam as paredes. Enquanto Hector tentava compreender o que estava vendo, a orquestra parou de tocar ao mesmo tempo. Todos os passageiros interromperam a dança. E, lentamente, viraram a cabeça na direção dele. Centenas de rostos. Centenas de sorrisos. Um silêncio absoluto tomou conta do salão. Então o capitão Arthur Blackwood ergueu uma taça. Olhou diretamente para Hector. E anunciou, com uma voz que ecoou por todo o navio: "Senhores passageiros, nosso último convidado finalmente chegou." O salão permaneceu mergulhado em um silêncio absoluto. Centenas de olhos estavam fixos em Hector. Ninguém piscava. Ninguém respirava. Pareciam estátuas perfeitamente imóveis. Então, ao mesmo tempo, todos começaram a bater palmas. Lentamente.
Uma, duas, três. O som ecoava pelo enorme salão de forma assustadora. O capitão Arthur Blackwood desceu os poucos degraus que separavam o palco da pista de dança. Parou diante de Hector. Seu sorriso permanecia impecável. Faz muito tempo que esperamos por você. Hector manteve a mão próxima ao coldre da arma. Eu não conheço este lugar. Nem conheço você. O capitão inclinou a cabeça. Ainda não. Mas conhecerá. Como todos os outros. Sem esperar resposta, estendeu uma taça de cristal cheia de um líquido escuro. Um brinde ao novo passageiro. Hector recusou. Não vim para jantar. Vim resgatar minha equipe. O sorriso do capitão desapareceu por um instante. Depois voltou ainda mais discreto. Resgatar? Meu caro. Eles já foram recebidos. Naquele momento, uma das portas do salão se abriu lentamente. Os dois marinheiros desaparecidos entraram. Mas havia algo terrivelmente errado. Agora vestiam elegantes ternos pretos. Caminhavam lentamente. Sorriam da mesma forma que todos os outros passageiros. Quando passaram por Hector, nem sequer o reconheceram. Era como se ele nunca tivesse existido. O terceiro integrante da equipe deu um passo para trás. Isso não é possível. Antes que pudesse continuar, uma senhora idosa aproximou-se dele. Segurou delicadamente sua mão. Venha dançar conosco. O marinheiro tentou recuar. Mas seus olhos perderam o foco. Seu corpo relaxou. Ele sorriu. E acompanhou a mulher até o centro do salão. A orquestra voltou a tocar. Em poucos segundos. Ele também estava dançando como se fosse um passageiro do navio havia décadas. Hector percebeu que agora estava completamente sozinho. O capitão observava tudo em silêncio. O navio oferece aquilo que cada pessoa mais deseja. Uns encontram paz. Outros encontram alguém que perderam. E alguns encontram uma segunda chance. O que este lugar realmente é? Arthur Blackwood caminhou até uma enorme janela. Do lado de fora havia apenas um oceano coberto por neblina. Nenhuma estrela. Nenhuma lua. Nenhum horizonte. Este navio navega entre dois mundos. Nem pertence aos vivos. Nem aos mortos. Transportamos aqueles que já não conseguem encontrar o próprio caminho. Hector olhou novamente para os passageiros. Agora percebeu algo que antes passará despercebido. Todos usavam pequenos relógios presos ao pulso. Todos marcavam exatamente 0 hora. Sem exceção. Então uma criança aproximou-se dele. Segurava um pequeno barco de madeira. Moço, você deixou isto cair. Hector olhou para o brinquedo. Reconheceu imediatamente. Era um barco que seu pai havia construído para ele quando era criança. O mesmo brinquedo que desaparecera no mar durante um passeio muitos anos antes. Seu coração apertou. Como isso veio parar aqui? A criança apenas sorriu. Alguém quer falar com você. Ela apontou para o outro lado do salão. Entre os passageiros surgiu um homem usando um antigo casaco azul marinho. Os cabelos grisalhos. O olhar sereno. Hector sentiu as pernas enfraquecerem. Era seu pai. Desaparecido em um acidente no mar havia mais de 20 anos. Filho. A voz era exatamente a mesma. Calma. Acolhedora. O homem abriu os braços. Faz tanto tempo. Hector ficou imóvel. As lembranças invadiram sua mente. As pescarias. As conversas. O último abraço antes do acidente. As lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Ele deu um passo à frente. Depois outro. Quando estava prestes a abraçar o pai, notou um detalhe. No chão de mármore polido, todos os passageiros projetavam sombras. Menos aquele homem. E, no reflexo da janela atrás dele, seu pai não aparecia.
Em seu lugar havia uma figura alta, completamente envolta por uma capa escura. Sem rosto. Sem olhos. Apenas uma sombra. Hector parou imediatamente. A figura sorriu. Um sorriso impossível. Grande demais para um rosto humano. A ilusão desapareceu. Seu pai se transformou na criatura refletida no vidro. A voz mudou completamente. Grave. Profunda. Você quase aceitou ficar. O capitão fechou os olhos por um instante. Como se estivesse decepcionado. É uma pena. Poucos resistem ao primeiro convite. Nesse exato momento, todas as luzes do salão se apagaram. A música cessou. O navio inteiro estremeceu. Uma sirene antiga ecoou pelos corredores. Muito mais alta do que qualquer outra. O capitão ergueu lentamente a cabeça. Pela primeira vez, seu rosto demonstrava preocupação. Ele olhou para o teto e disse apenas 4 palavras. Ele despertou no porão. Assim que terminou a frase, um rugido colossal atravessou todo o casco do navio. As paredes tremeram. Os lustres balançaram violentamente. E uma batida tão forte veio debaixo da embarcação que fez o piso rachar sob os pés de Hector. Então todas as portas do salão se abriram ao mesmo tempo. E uma corrente de água negra começou a invadir o navio. A água negra invadiu o salão como uma maré viva. Não tinha o brilho do oceano. Era espessa. Escura. Quase como tinta. Onde tocava o chão de mármore, deixava um rastro que parecia absorver toda a luz ao redor. Os passageiros não correram. Não gritaram. Continuaram imóveis. Sorrindo. Como se aquilo fosse apenas parte da viagem. Hector recuou alguns passos enquanto a água cobria seus coturnos. Estava gelada. Tão gelada que suas pernas começaram a perder a sensibilidade. O capitão Arthur Blackwood ergueu a mão. Pela primeira vez, seu semblante demonstrava urgência. Saiam do salão. Agora! Os passageiros obedeceram imediatamente. Em silêncio absoluto. Como se tivessem ensaiado aquele momento centenas de vezes. Hector encarou o capitão. O que está acontecendo? Arthur respirou fundo. A prisão está enfraquecendo. Prisão? Outro rugido atravessou o casco do navio. Muito mais próximo. As paredes estremeceram. O lustre principal caiu no centro do salão, espalhando estilhaços por todos os lados. O capitão olhou diretamente para Hector. Este navio não navega apenas entre 2 mundos. Ele guarda algo. Algo que jamais deveria alcançar a superfície. Antes que pudesse explicar mais, um enorme impacto fez o navio inclinar-se violentamente. A água negra subiu pelas escadas como se tivesse vontade própria. Dela começaram a surgir mãos. Centenas delas. Mãos escuras. Alongadas. Com dedos finos impossivelmente compridos. Elas se agarravam aos corrimãos, às paredes e aos móveis, arrastando-se lentamente para dentro do salão. Hector sacou sua lanterna e iluminou uma das criaturas. No instante em que a luz a atingiu, a mão desapareceu como fumaça. Arthur percebeu. Luz. Elas odeiam a luz. Os dois correram pelo corredor enquanto apontavam as lanternas para as sombras que surgiam da água. Cada feixe fazia as criaturas recuarem. Mas havia muitas. Mais do que poderiam enfrentar. Enquanto atravessavam um corredor decorado com antigos retratos da tripulação, Hector notou algo assustador. As pinturas estavam mudando. Os rostos dos antigos marinheiros desapareciam lentamente. Em seus lugares surgiam os rostos dos passageiros atuais. E, em um dos quadros, aparecia Hector, vestindo o uniforme branco de oficial do SS Eternum. A pintura ainda estava incompleta. Como se estivesse sendo terminada naquele exato momento. Hector parou. Não. Arthur segurou seu braço. Continue. Se o retrato for concluído, você pertencerá ao navio para sempre.
Eles alcançaram uma pesada porta de aço com a inscrição Casa de Máquinas. Ao abri-la, encontraram um cenário impossível. Não existiam motores, nem caldeiras, nem engrenagens. No centro do enorme compartimento havia um gigantesco relógio de ferro, com mais de 5 metros de altura. Todos os seus ponteiros marcavam 0 hora. Correntes grossas saíam do mecanismo e desapareciam através do piso, como se prendessem alguma coisa nas profundezas do oceano. Arthur aproximou-se lentamente. Enquanto este relógio permanecer parado, o navio continuará navegando. Mas aquilo que está abaixo permanecerá preso. Mais um rugido ecoou. Desta vez, tão forte que as correntes estremeceram. Uma delas se rompeu. O estampido foi ensurdecedor. Logo depois, veio uma voz. Grave. Antiga. Parecia surgir das profundezas do mar. Arthur. Você falhou. O capitão empalideceu. Pela primeira vez desde que Hector o conhecera, havia medo em seus olhos. Ele nunca havia falado antes. Outra corrente se partiu. Depois outra. O gigantesco relógio começou a vibrar. Pela primeira vez em décadas. O ponteiro dos segundos avançou um único espaço. Tic. Todo o navio estremeceu. A água negra começou a subir ainda mais rápido. Então uma explosão sacudiu a embarcação. Uma parte do teto desabou. Entre a poeira e os destroços, Hector enxergou uma antiga porta de metal, escondida atrás das engrenagens. Nela havia uma inscrição desgastada. Não abre em hipótese alguma. Antes que pudesse se aproximar, a maçaneta começou a girar sozinha. Lentamente. E alguém, ou alguma coisa, começou a bater do outro lado da porta. 3 batidas. Silêncio. Mais 3. Silêncio. Então uma voz idêntica à de Hector atravessou o metal. Abra, eu consegui sair. Alguns navios desaparecem no mar. Outros continuam navegando, esperando apenas o próximo passageiro.